Então, bom dia. Nessa aula de hoje, nós vamos falar do contrato de seguro. Eu peço que assista aos contratos já postados no EAD, tá? Então, lá no EAD está o contrato de comodato e mútuo, prestação de serviços. Teve o contrato, a revisão desses contratos na live do dia 6 de abril. Depois nós tivemos o contrato de empreitada, que teve outra revisão no dia 20 de abril. E o contrato de depósito, que foi semana passada, a parte 1, a parte 2. E já postado o contrato de mandato. Então, hoje a gente vai estar falando do contrato de seguros. E não esquecer, por favor, dos fóruns, tá? Que tem que serem feitos, porque eles vão computar a nota da segunda VA. Bom, eu vou explicar, então, nesse primeiro momento, partes do contrato de seguro. Qualquer dúvida que tiver, ou manda o chat, ou levanta a mãozinha aí, que a gente interrompe a aula para poder tirar dúvidas. Deixa eu só ajeitar minha luz aqui. Aí. Bom, o contrato de seguro ele está regulamentado nos artigos 757 até o artigo 802 do Código Civil. Ele é considerado um dos contratos mais complexos do direito brasileiro. Por quê? Porque existem leis específicas que vão ser usadas, né? Leis especiais, por exemplo, no seguro de plano de saúde, mas que por força do diálogo das fontes, ele acaba, o próprio nome já fala, né? Complementando, dialogando com outras leis também especiais, como o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente fala de contrato de seguro, podemos afirmar que muitos deles, 90% até mais, são, na verdade, contratos de consumo. Sendo contratos de consumo, são regulamentados pelo CDC, que é a Lei 8.078 de 90. Então, nós vamos ter que, à medida que a gente for falando desse contrato, lembrar ou explicar, né, alguns conceitos lá que são regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor. Bom, no contrato de seguro, eu tenho o segurador que vai se obrigar, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado. Então, nós temos dois sujeitos aí. O segurador, que é aquele que recebe para te prestar um seguro, e o segurado, que vai ser o beneficiário se ocorrer o que a gente chama de sinistro. O prêmio é o que eu pago por mês para eu ter essa proteção em caso de eu necessitar desse seguro. Esse seguro, ele pode ser relativo à pessoa ou coisa. E por que eu pago? Eu pago contra riscos pré-determinados. Então, é possível acontecer esse risco, eu não sei se vai acontecer. Então, em razão disso, o contrato de seguro, ele é um contrato tipicamente aleatório. O que é o contrato aleatório? É aquele em que uma das partes tem certeza, né, da sua obrigação, ou seja, o segurado tem certeza que ele tem, ou da sua obrigação do seu direito, né? Vamos pegar aí em questão do direito. O segurado, ele tem certeza de que ele vai receber todo mês aquilo que foi contratado pelo seguro. Mas, aliás, desculpa, o segurador tem certeza de que ele vai receber todo mês por aquele seguro contratado. Mas o segurado não tem certeza se no mês que ele está pagando, se ele vai ter a contrapartida do serviço. Vamos dar um exemplo aqui de seguro, plano de saúde, né? Imagina que eu pago por mês R$1.000 de plano de saúde. Então, eu vou dar um exemplo de uma empresa, a Unimed. Aí eu pago, então, a Unimed, vamos prestar atenção aqui quanto aos termos jurídicos, né? A Unimed, então, ela é a seguradora. Eu, Priscila, sou a segurada, não é assegurada, tá? Segurada. O prêmio é esse valor que eu pago todo mês, R$1.000. Bom, por que ele seria um contrato aleatório? Porque a seguradora, que é a Unimed, ela tem certeza que ela tem direito de receber aquilo todo mês.
Mas eu não tenho certeza que eu vou ter essa contrapartida, porque pode ser que eu não precise, né? Tomara que não. Então, imagina que eu paguei durante um ano R$ 1.000 por mês e não adoeci, graças a Deus. Será que o fato de eu não adoecer durante esse um ano, tendo gasto aí R$ 12.000, eu teria o direito de pegar esse dinheiro de volta? Afinal de contas, eu paguei por uma coisa que eu não tive a contrapartida. Não tem direito. Por isso que ele é um contrato aleatório, porque uma das partes se obriga sem necessariamente ter direito de receber a contrapartida daquilo, porque a contrapartida ela é vinculada a um risco pré-determinado. Então, um risco de eu adoecer, só que eu não sei quando. Então, o contrato aleatório é aquele que é vinculado a uma condição. O que é a condição? Um evento futuro e incerto. Então, eu pago por uma condição. Eu sei que pode acontecer, por isso que é um risco pré-determinado porque é possível acontecer, eu só não sei quando isso vai acontecer. E esse pagamento repetindo por mês é o que a gente chama de prêmio. Lembrando que o seguro ele pode ser tanto de pessoa como de coisa. Então, quando eu estou fazendo seguro de plano de saúde, ele é relativo à pessoa. Quando eu faço o seguro do meu veículo, ele é relativo à coisa, né? E a norma vai mudar quando é referente ao seguro de saúde, que seria de pessoa, quanto ao seguro de coisa, né? Eles têm algumas diferenças aí básicas. Bom, então vamos pegar aqui a natureza jurídica desse contrato de seguro de uma maneira geral. Ele é um contrato bilateral, o que significa que ele é oneroso quanto aos efeitos jurídicos. Lembrando que o contrato, quanto a negócio jurídico, qualquer contrato, ele é sempre bilateral. Por razão de ser um negócio jurídico, ele envolve duas partes, que é o credor e o devedor, ou o contratante e o contratado. Mas, quanto aos efeitos jurídicos, o contrato pode ser unilateral, que é aquele gratuito. Por exemplo, uma doação pura, eu dou um carro para alguém, então ele impõe um ônus apenas a uma das partes, que é o doador, que está entregando esse carro, e o donatário recebe sem ônus nenhum. Então, isso seria um contrato que a gente chama de unilateral, e aí do contrato unilateral, quanto aos efeitos, decorre que ele é um contrato gratuito. Quando a lei traz que o contrato é bilateral, quanto aos efeitos, significa que ele é oneroso. Então, o seguro, ele é um contrato oneroso. Há alguns seguros que podem ser consensuais, há uma polêmica em cima disso. Né? Eu, a partir do posicionamento há algum tempo do STJ, que entende que não, que ele seria sempre um contrato aleatório. Mas tem doutrina que considera como se fosse consensual. Infelizmente, que é lamentável, né? Porque nós vamos ver qual que é a consequência jurídica de eu compreender um contrato desse como consensual. Eu defendo a tese que, sendo um contrato consensual, ele seria antissocial. Mas nós vamos ver isso a seguir. Portanto, eu entendo que ele é um contrato aleatório. E como contrato aleatório, ele depende do fator risco. Bom, boa parte desse contrato é um contrato de adesão, né? Seria o contrato de adesão, porque ele já nasce pronto e as partes concordam ou não com esse contrato, principalmente quando é um contrato de consumo. Como eu já me adiantei, sendo um contrato de consumo, eu vou ter aqui uma complementaridade entre o Código Civil, CDC, por força do diálogo das fontes, e até dentro das leis especiais, né? Bom, na verdade, esse contrato de seguro, ele visa a socialização dos riscos, né? Ou seja, antecipar esses riscos e dentro de uma prática social, conseguir dar uma certa segurança para a parte que tem condições financeiras para arcar com esse possível risco. O primeiro contrato que a gente vai falar, então, é o contrato de plano de saúde, que está regulamentado na Lei 9.656 de 98. Essa lei, inclusive, ela veio depois do CDC. O CDC é a Lei 8.078 de 1990.
Por que a gente fala do diálogo das fontes, da complementaridade dessa lei? Essa lei não seria especial? Se ela é especial, ela não revoga a parte geral? Sim. A lei de 98, que dos planos de saúde, ela revoga a parte geral do Código Civil. Porém, nós vamos ter aí um conflito, né? O que o direito chama de, muitas vezes, de antinomia entre essa lei especial do plano de saúde de 98 com o CDC, que é de 1990. A questão é que o CDC é o único código que, de maneira expressa, a Constituição Federal determinou que ele fosse criado. Então, aí que já começa, né? Então, lá no ato de disposição constitucional transitória, salvo engano, o artigo 48, solicitou que o Constituinte fizesse essa reserva da necessidade de criar um código de proteção aos direitos do consumidor. Outro detalhe é que o plano de saúde, essa lei de 98, ela cuida de um contrato específico do plano de saúde. Eu vou fazer uma comparação, ela tem uma estrutura similar à da locação, que a gente já estudou, que é 8245 de 91, de locação de imóveis urbanos. Então, é uma lei, a de 91, é a lei do inquilinato, ela estuda um contrato específico também, que é o contrato de aluguel. Então, tudo que está descrito naquela lei vai falar as regrinhas ali das condições, o que deve ser observado no contrato de aluguel. Essa lei do plano de saúde está da mesma forma. Ela vai tratar de regras que cuidam do contrato de plano de saúde. E o CDC? O CDC, ele não cuida de contrato nenhum. Ele é uma norma principiológica. Então, você não vai encontrar no CDC nenhuma espécie de contratos. O que ele traz para nós são princípios de como interpretar o contrato, de maneira geral, né? Então, o CDC é compreendido como uma norma constitucional, por uma exigência da própria Constituição de que fosse criada uma norma em proteção ao consumidor. Sendo assim, quando houver conflito, nos casos de possíveis conflitos entre a aplicação dessa lei do plano de saúde de 98 e o CDC de 90, aplica-se o CDC, certo? Justamente por isso, porque ele não cuida de um contrato específico, ele é uma norma principiológica constitucional. Bom, já falando sobre isso, então, essa lei, então, 9.656 de 98, que vai cuidar dos planos de saúde, ele trata especificamente, essa lei vai tratar especificamente dos planos de saúde privados, tá? Eu já me adiantei citando, por exemplo, o caso da Unimed. Bom, esse risco, então, a gente já viu que é o fator determinante do negócio, e o sinistro, que é o que pode vir a acontecer, é o evento futuro e incerto, que eu não sei se de fato vai acontecer. Então, vamos pegar a primeira característica aí, que eu questionei, que os planos de saúde, inclusive, defendiam a ideia, a tese, de que o contrato de plano de saúde seria um contrato consensual e não aleatório. Ora, qual o problema se fosse pacificado, se o entendimento jurisprudencial fosse nesse sentido, de que o contrato de plano de saúde, por exemplo, seria, ao contrário de aleatório, ele fosse consensual. Poderia ter a possibilidade aí de uma revisional de contratos. Vocês já estudaram aí, ou de uma revisional, ou de uma rescisão desse contrato, ou resolução por onerosidade excessiva. Essa matéria vocês estudaram no semestre passado, né? Na parte geral de contratos. Então, vamos lá, vamos revisando. Quando é que eu posso pedir uma rescisão ou uma revisão de um contrato, né? Em regra, invocando a imprevisibilidade ou a onerosidade excessiva. O próprio nome já diz. Se o plano de saúde quisesse rescindir um contrato comigo, imagina que eu paguei o plano da Unimed há 15 anos, meu contrato é antigo, né? E aí,
Quando eu fiz o contrato, o valor era muito baixo, né? Lei da oferta e da procura, tinha pouca procura, então eles abaixavam o preço. Então, como meu contrato é lá, vamos pôr até mais, 20 anos atrás, eu firmei esse contrato lá no época, por aí, no início de 2000, o que eu pago hoje no plano de saúde, por exemplo, seria R$ 500. A mesma pessoa na minha idade estaria pagando 1.000. Então, tem uma diferença de 50%. O que o plano de saúde poderia alegar se o contrato fosse comutativo? Que para ele seria muito oneroso ficar mantendo esse contrato por essa diferença de valor, né? E pedir a rescisão do contrato comigo, simplesmente assim. Mesmo eu tendo pago 20 anos a fio, ele teria direito de falar, não tem condições mais de manter esse tipo de negócio, porque para nós está ficando muito caro, então vamos rescindir o contrato. Imagina um dos casos da onerosidade excessiva, lembrando lá o que vocês estudaram, seria em momentos de crise, como a gente está passando, que não ataca o sujeito, mas assim a prestação de serviço, o objeto, que é os serviços de saúde. Então, ela poderia, por exemplo, hoje, dizer que, em razão do Covid, aumentaram muitos casos de doença e ela não tem condições financeiras mais de manter o mesmo preço que ela mantém para mim, sendo que para outra ela cobraria um valor muito maior, né? Ainda bem que o STJ entendeu que não poderia ser possível invocar essa onerosidade excessiva, porque se assim fosse, você teria aí uma tese antissocial, né? Porque prejudicaria uma pessoa que anos a fio pagou um plano e, de repente, daria direito à fornecedora de serviços, como a seguradora, a simplesmente cancelar esse contrato. Bom, por que a gente está falando dessa diferença entre contrato consensual, né, ou comutativo, com o contrato aleatório? Porque só no contrato comutativo, em que as partes sabem das suas obrigações, então ele é comum às partes, eu sei que eu tenho que pagar e o outro sabe que tem que receber, é que é possível eu pedir a onerosidade excessiva ou a revisional do contrato, só no comutativo. Eu não tenho como pedir uma revisional ou invocar a onerosidade, a teoria da imprevisão, num contrato que fosse aleatório. Por isso que a defesa dos planos de saúde era no sentido de que eles seriam um contrato comutativo. Por quê? A tese deles era que seria comutativo porque quando eu pago, eu tenho a obrigação de pagar e a seguradora tem a obrigação de prestar o serviço todas as vezes que eu precisar. Então, segundo ela, seria comutativo porque as partes sabem sim das suas obrigações. Ou seja, que eu pago e que ela me presta serviços quando eu precisasse, né? Só que, justamente por isso, é que o legislador fez uma diferença desse quando eu precisasse, que é o diferencial entre o contrato comutativo do aleatório. O comutativo, eu preciso sempre e o serviço me presta. Eu não tenho quando. O comutativo é aquele que existe uma contraprestação imediata. O aleatório, a contraprestação se dá no se. Quando? Por isso que, quando vocês estudaram negócios jurídicos lá quanto aos efeitos, vocês estudaram a condição suspensiva, que se dá por si, né? Resolutiva é quando ela resolve, para você fazer alguma coisa, aquilo lhe resolve a situação. E o termo, que é o evento futuro e certo, né? Então, a estrutura, a natureza jurídica já veio lá, quando vocês estudaram negócios jurídicos, distinguindo o que seria a condição suspensiva, resolutiva do termo, justamente porque existe uma razão, uma estrutura, uma hermenêutica que se aplica nesse sistema que foi criado pelo legislador. Então, a diferença básica, repetindo, do contrato comutativo é aquele em que a contraprestação se dá de imediato. No contrato aleatório, ela depende do quando ou do se. Então, nesse caso aqui, o entendimento do STJ é que seria injusto,
uma pessoa pagar anos a fio um plano de saúde e simplesmente, em razão, invocando a onerosidade excessiva ou a teoria da imprevisibilidade que seria possível nesse momento do Covid, o plano de saúde simplesmente vem cancelar. Ainda mais de uma pessoa idosa, então, hein? Eu, por exemplo, na minha família, eu tive minha avó, que o plano dela era de 91, e o plano de saúde toda vez ligava para ela falando que ela tinha que ir lá assinar um negócio que mudou a lei. Porque, na verdade, eles queriam, como eles não podiam mudar o plano, né, e rescindir o contrato com ela, porque ela pagava, assim, quase 50% do valor de uma pessoa na mesma idade dela num plano recente. Então, como eles não conseguiam rescindir o contrato dela, que graças a isso aqui, né, esse posicionamento do STJ, eles falavam que o plano mudou, que teve uma portaria, que tinha que ir lá, e ela ficava desorientada, coitada, porque na idade dela ela precisava mais ainda do plano, e o plano falando que se ela não fosse assinar e modificar aquilo ali, ela perderia o plano, ao ponto de eu ter que entrar com ação e pedir para o MP. O MP teve que chamar a ordem esse plano de saúde, né? Porque estava induzindo ela ao erro, né? E ela ficou entre confiar em mim e confiar no plano de saúde. Eu falando, vó, não precisa preocupar, que não vai cancelar seu plano. Teve sim uma portaria, mas em razão disso, a senhora não tem que mudar os termos do contrato, não, que eles estão querendo que a senhora faça um outro contrato. E aí nós conseguimos, mas o idoso, que é a parte vulnerável, né? Vulnerável pela idade, vulnerável psicologicamente, porque ele fica com medo de perder o plano. Então, ele acaba cedendo a má fé dessas pessoas que, uma vez que elas não podem rescindir esse plano, né? Elas acabam alterando o plano e a pessoa cai no negócio. Bom, então, o posicionamento do STJ é que essa tese da comutatividade seria antissocial e, por essa razão, logicamente, se houver uma cláusula em que a seguradora, é garantida a seguradora rescindir esse contrato unilateralmente, essa cláusula é nula. E vocês acham que não tem? Tem. Tem muito. Alguns planos de saúde menores, né, municipais, mesmo sendo privados, tá, gente? Essa lei regulamenta os planos privados. Plano de saúde da região, que pega estado, tem vários tipos de plano de saúde conforme estado, conforme a região que a pessoa está, eles acabam tendo cláusulas assim, que permite a rescisão unilateral do contrato por parte da seguradora, desde que observado X, Y e Z. Pode ser observado o que for. O que regulamenta, que tanto a lei não permite essa rescisão, o CDC, como o posicionamento do STJ, tá? Então, esse contrato aí seria abusivo e nulo. Bom, portanto, a determinação desses riscos, ela deve ser analisada à luz da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e da proteção da dignidade da pessoa humana. Bom, como que se daria a prova desse seguro? A prova desse seguro, ela se dá pelo apólice ou ainda pelo bilhete do seguro ou também por qualquer meio comprobatório de pagamento. Eu peço que leiam o artigo 758 do Código Civil, que vai falar da questão dessas provas, tá? Então, marque esse artigo aí para ser lido, 758 do Código Civil. Bom, a apólice é aquele contrato enorme que vem falando do que você tem direito, o que você não tem, como que faz, como que não faz. Inclusive, por conta desse contrato era muito grande, né? E alguns ainda são. Os textos são letras muito pequenas e muitas folhas. Vou dar um exemplo. Tinha uma seguradora em que, quando você fazia seguro de carro, né? Eles te davam um livrinho, era quase 150 páginas aquilo ali, uma letra minúscula. Quem que ia ler 150 páginas no livrinho daquele? E aí você assinava o contrato de seguro no escuro, né? Porque, na verdade, nós não temos a cultura de ler, o brasileiro não tem essa cultura de ler, principalmente se for um livro, né, de 150 folhas falando o que você teria direito ou não. E aí a pessoa entrava e se enquadrava numa situação de sinistro, ia acionar o seguro,
A seguradora dizia que não tinha cobertura, conforme cláusula 209 da página 100, lá vai cacetada. E que a pessoa não leu, né? Por conta do livro ser muito grande e a letra muito curta. Em razão disso, o CDC determinou que seria abusiva a cláusula que não observasse letra ostensiva. Então, todo contrato hoje, a letra tem que ser ostensiva. O que se entende por letra ostensiva? Arial 12. Então, se você tem um contrato seguro que não observou a letra Arial 12, ele é considerado abusivo. Já começa por aí, né? Artigo 51 do CDC. Outro detalhe é que você tem que ter a capacidade de resumir tudo aquilo para que o segurado saiba de maneira objetiva, simples, o que ele tem direito e o que ele não tem direito. Aí criou-se o bilhete de seguro. Nos carros vem aquele cartãozinho, né? Aquele cartãozinho, quando você faz seguro do veículo, eles têm que te dar o bilhete, que é um resumo do seu seguro. Ele cobre X, Y, Z. E em caso tal, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. É uma coisa simples, básica e que resume os seus direitos. Então, pode ter a apólice, essa apólice pode ter 2, 3 folhas, não tem problema, mas ela tem que ser bem menos do que era, de 150 folhas. A letra, como eu disse, tem que ser ostensiva. E o ideal é que você tenha um bilhete também, que seja feito o bilhete, principalmente quando é relação de consumo, para resumir os direitos desse consumidor, né? Que é o que acontece no plano de saúde quando a gente tem um cartão, né? Que o plano de saúde te dá para quando você precisar, você tem que passar o cartão ali do plano de saúde, por exemplo, o cartãozinho da Unimed, porque ali está resumindo ali o seu seguro, que seria o seu bilhete. Mas vamos supor que você perdeu o cartão, né? Você não tem a apólice, porque tem gente realmente nunca nem leu a apólice de seguro dele, né? Mas você tem um documento comprobatório, que é os boletos que você está pagando todo mês. Então, se você perdeu o seu cartão ou alguma coisa assim, basta você ter lá o seu comprovante do pagamento. Olha, eu estou pagando, então eu quero ter direito a ser cuidada. Eu estou doente, eu preciso de atendimento. Mas você não tem o cartão. Problema, filha, aqui, ó, está comprovando que eu paguei. Então, não pode impedir o tratamento, por exemplo, por você estar com uma carteirinha do plano de saúde vencida. Se você está pagando, não interessa, porque qualquer documento é meio comprobatório para você ter direito ao atendimento, né? Eu já tive casos de pessoas que pagando regularmente o plano de saúde, aí a carteirinha foi exatamente a situação, a carteirinha venceu, aí a pessoa precisou do exame, foi marcar com o médico, o médico não pôde atendê-la porque a carteirinha estava vencida. E aí, ao entrar em contato com a seguradora exigiu alguns documentos, e a pessoa falou, não tenho tempo de correr atrás disso, é urgente, eu preciso ver o que eu tenho, talvez eu tenha que fazer até uma cirurgia. Resumindo, nesse vai e volta, que ela ainda tentou resolver o problema, levou uma semana e ela não conseguiu atendimento. E aí, mas ela tinha as provas do pagamento, e isso gerou uma indenização, né? Tanto de dano material, porque se ela pagou e não foi atendida, então ela quer o dinheiro de volta. E do dano moral também, voltando a repetir, por força do CDC, o artigo 14, que fala da má prestação de serviços. Bom, nós temos o caso aí do cosseguro, que é quando esses riscos são assumidos por várias seguradoras, né? Aí nós temos a figura da seguradora líder. Então, você tem várias seguradoras, cada um assume um risco específico. Por exemplo, eu faço um cartão de supermercado X, né? E ali naquele cartão que eu faço, está o nome do supermercado, né? Supermercado Corre Bem, por exemplo. E aí, eu fiz esse cartão para eu poder usar, porque no cartão é mais barato, ele me parcela em várias vezes, sem juros, o que eu não conseguiria no meu cartão do banco, por exemplo. Beleza. E aí, me foi oferecido um seguro, né? E o seguro seria para demissão. Ou para, se eu tenho um seguro, se eu fosse demitido, eu ganharia, por exemplo, R$3.000, pagando uma parcela de R$15, por exemplo.
E se eu visse a ficar doente, em determinada situação, minha família ganharia 15 mil aí de seguro. Então, você tem um seguro de pessoa, 2 tipos de seguro de pessoas. Beleza. Essa pessoa, além de perder o emprego, Deus me livre, ela ainda ficou gravemente doente, não pode voltar a trabalhar. Então, ela aciona essa seguradora, né, ou o supermercado, que aparece o nome dele no cartão, para poder ter direito ao seguro. E aí começa aquela cavalo de Troia, um fica empurrando o outro, né? Aí ele vai acionar para receber o valor do seguro-desemprego, aí eles falam que ele acionou o lugar errado, que ele tinha que ir na seguradora tal. Aí ele vai, liga para outra, não é aqui não, é na outra, e fica que ele empurra, sendo que ele nem sabe, porque ele só tem um cartão, ele nem lembra se recebeu a apólice, que você já sabe o que é, do seguro, e aí ele fica, gente, será que eu tenho direito a isso? Será que eu não tenho direito a isso? E aí ele vai procurar, então, olha, eu quero, se não for o seguro, então, do meu desemprego, pelo menos o que eu paguei para quando eu ficasse doente, como eu estou nesse estado, eu ter direito de receber. A mesma coisa fica naquele cavalo de Troia. Bom, ele, simples, acione, né, o judiciário, busque um advogado da sua confiança, acione o judiciário, porque esse caso é muito comum nessas lojas que estão se tornando financeiras, né? Hoje o mercado, um dos melhores mercados que tem é o mercado de seguro, que eu imagino que com a crise vai cair muito, mas é um dos melhores mercados que tem. Para você ter uma ideia, a gente tem seguro até de ferro elétrico. Você compra um ferro aí por R$ 28, tem um seguro dentro dele lá, ou eles querem te empurrar um seguro de 15, que é quase o valor do ferro elétrico, né? Você tem seguro de liquidificador, de geladeira, de colchão, de cama, de tudo. E um outro detalhe, vinculado à ideia de seguro, você tem de um financiamento. Então, esse dinheiro que você está pagando de seguro, que muitas vezes você assina um contrato sem nem perceber, por exemplo, você comprou um ferro elétrico, e aí vem uma outra planilha embaixo, agora você vai comprar um ferro elétrico numa loja dessa de departamento, parece que é um evento histórico, né? Por causa de um ferro elétrico, eles abrem sua ficha, mesmo você fala, não, eu quero pagar à vista. Não, mas eu tenho que abrir aqui, você tem que preencher aqui. Não preenche, gente. Ou se preencher, leia o que você está assinando. Porque, infelizmente, tem pessoas de má fé, que eu chamo de sem caráter, que coloca no meio do contrato um seguro. Você está pagando o ferro, que seria um valor muito mais baixo, e dentro dele tem um seguro ali de R$7, R$5. E você nem percebeu. Bom, o que acontece com esse seguro? Esse dinheiro vira um capital para ser financiado, para ser emprestado. Então, por isso que você tem aí várias lojas de departamento, essas lojas grandes se tornaram também financeiras. Você tem loja grande que tem banco dentro dela que você faz pagamento, né? Então, é um excelente negócio. O empréstimo de dinheiro, o financiamento, vinculado à ideia de seguro, né? Ele nasce principalmente por conta desse capital de giro aí que vem desse seguro. Então, quando a gente for assinar, tem que tomar muito cuidado. E esses seguros, ele tem várias seguradoras. E aí que é o problema do consumidor, coitado. Ele fica refém, porque ele não lê o contrato. Então, esse contrato, esse apólice não é repassado para ele. Se é repassado, repetindo, ele nem sabe, ele não leu. E ele vai assinando aquilo ali e sem saber o que ele está pagando. Bom, a ideia é que quando eu tenho várias seguradoras, eu posso chamar quem me ofertou. Aí a gente vai voltar lá naquela matéria de contratos 1. A proposta vincula o proponente. Quem foi que me fez a proposta desse seguro? Quem me fez a proposta foi o mercado tal, tanto é que no cartão aparece o nome do mercado. Então, ele também é responsável. Lembra da responsabilidade solidária? E ele é responsável também por força do CDC, por ser fornecedor de um serviço. Então, por isso que aqui fala da seguradora líder. O que a gente faz, né, na advocacia? Na dúvida, chama todo mundo.
Então, na dúvida, chama quem tiver e quem não indicar quem é o responsável também vai respondendo, né? A responsabilidade aí acaba sendo solidária, principalmente por esse fato de quem propõe, e no caso quando a proposta é feita ao público, ela é mais importante e mais tutelada ainda, né? Chama-se oferta. Então, essa proposta vinculada ao público é a oferta, e aí é mais ainda a protegida e deve ser observada com mais afinco por parte do ofertante, que seria o solicitante. Bom, outro tema aí que a gente merece atenção para nós, né, é o golpe do seguro. No golpe do seguro, seria nulo todo o contrato que visa garantir risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou do representante. Então, se constatar que houve um ato doloso para fazer esse seguro, tanto por parte do segurado, que é quem recebeu o seguro, do beneficiário, que é aquele que já recebeu, ou do seu representante, esse contrato também, ele é nulo, tá? Pode ser nulo. Bom, então vamos pegar outra palavra jurídica aí. Qual a diferença entre segurado e beneficiário? Segurado seria eu em relação ao plano de saúde, Unimed. Beneficiário é quando eu, como ele é um contrato aleatório, quando eu faço uso dele. Então, por exemplo, eu pago 6 meses o plano de R$1.000 por mês, que é o prêmio, sem ter precisado ir ao médico. Beleza, então 6 meses eu paguei R$6.000 sem ter precisado desse plano. Quando eu preciso e o plano tem que me dar esse serviço, aí eu tenho o que eu chamo de beneficiário. Eu me tornei de segurada, eu me tornei beneficiária. Então, essa é a diferença. O segurado é aquele que paga o plano sem necessariamente utilizar-se dele. O beneficiário é quando utiliza dele. No caso do plano de saúde, certo? Ou de seu representante também. O que seria um ato doloso? Por exemplo, na hora de fazer o plano de saúde, eles mandam para a gente um questionário enorme com várias perguntas. Uma delas é perguntando se eu teria uma doença pré-existente, porque se tivesse, poderia esse plano ser um valor maior, né? Dependendo da natureza dessa doença, porque a probabilidade de eu ir ao médico seria maior. E aí eu alego que eu não tenho nenhuma doença pré-existente, quando de fato eu tinha. Em razão disso, eu agi de má fé. E aí, eu começo a ir, depois que passa um tempo, eu começo a ir no médico direto, em razão dessa doença pré-existente. Se ele provar que eu sabia dessa doença, porque, gente, nós podemos ter doença pré-existente sem saber, né? Mas se a seguradora consegue provar que eu teria essa doença pré-existente e mentir, ela tem como anular esse contrato, tá? Como que ela prova? Há algum tempo atrás seria difícil, né? Hoje não, com o uso da internet, você tem tudo registrado. Então, ela pode fazer uma busca aí nos hospitais, busca em exames, que tudo fica online. Pra você ter uma ideia, até a nota fiscal agora é online. E ali ela resolve fazer essa busca e descobre que, antes de eu contratar, eu fui internada, e nessa internação, há uns 5 anos antes de eu contratar, teve um diagnóstico de uma doença tal, que é uma doença, né, congênita ou genética, alguma coisa assim, e eu me silenciei e falei que não tinha. Então, eu agi de má fé, houve aí um ato doloso, ela poderia anular esse seguro que ela tinha comigo. Se eu quiser contratar de novo, tudo bem, só que eu vou ter que contratar de uma outra forma. Lembrando, gente, que anular não é a mesma coisa de rescindir, tá? Lembra disso. Vocês estudaram isso lá em contratos semestre passado, que foi a questão que a gente falou agora do contrato comutativo. Quando eu rescindo um contrato, ou reviso, peço a revisão do contrato, eu tenho como fundamento a teoria da imprevisão, a onerosidade excessiva, eu já estou na fase de execução desse contrato.
Então, o problema, quando eu peço uma revisional de contrato, ou quando eu peço uma rescisão desse contrato por onerosidade excessiva, a razão dele não está no momento que ele foi feito, mas sim na execução. Eu fiz, o contrato foi perfeito, acabado, só que agora que eu estou lá, um ano depois, pagando isso, eu não dou conta mais de manter esse negócio. Está muito caro para mim. Aí sim, eu estou na fase de execução, então na execução eu vou pedir essa resolução do contrato por onerosidade excessiva ou a revisional dele. Beleza, o ato nulo, ele não está na execução. O defeito não vem na execução. O problema está no momento que foi feito o contrato. Então, na hora que esse contrato foi feito, alguém me enganou. Aí vem lá aqueles vícios de consentimento ou vício social, que é o vício social, a fraude contra credores, e os demais vícios de consentimento, erro, dolo, simulação, estado de perigo, etc. Então, se a pessoa agiu com dolo, provocou lesão na outra parte, né? Porque um não é separado do outro, esses vícios vêm todos, muitos deles vêm juntos. Eu tenho aí uma nulidade do negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque no contrato de seguro, seja de pessoa ou de coisa, a natureza dele é um contrato aleatório. Portanto, se ele é aleatório, ele não cabe, como a gente falou agora mais cedo, a onerosidade excessiva ou a aplicabilidade da teoria da imprevisão. Não cabe, então, eu resolver o contrato na fase da execução. E isso para a seguradora. Ela não pode invocar isso para resolver esse contrato na fase da execução. Mas ela pode pedir a nulidade desse contrato, provando que o segurado agiu de má fé. Tá? Outra situação. Eu tenho uma irmã gêmea e eu tenho um plano de saúde. Beleza. Minha irmã gêmea não tem. E aí, ela tá doente. E como a nossa carteirinha, nós somos idênticas, né? Eu passo a minha carteirinha para ela poder pedir tratamento usando a minha carteirinha. Então, ela usa a minha carteirinha. Então, eu saio da situação de segurada para beneficiária. E aí, ela usando a minha carteirinha, o seguro descobre que ela teve tratamento, recebeu tudo, mas não era eu, era outra pessoa. Ele tem como também anular isso aqui. Eu já vou me adiantar em outro caso, porque a gente está falando aqui de seguro ainda de pessoas, mas o outro caso, né, que é muito comum, seguro de coisas, que a gente chama de golpe de seguro, a pessoa contrata um seguro para sua empresa, entenda essa empresa como a atividade, né, empresarial, e ali ela segura o estabelecimento, os bens que ela tem ali dentro. Imagina uma empresa aí que ela faz um seguro de R$500 mil. E aí o próprio sócio da empresa taca fogo na empresa. Para quê? Para ele receber os R$500 mil. E a seguradora fica sem ter meios de provar que foi ele que tacou fogo ou não. Mas se a seguradora prova que foi ele que fez isso, ela tem como anular esse negócio, pedir a dinheiro de volta e todas as consequências jurídicas que vai ser objeto do nosso estudo em responsabilidade civil. Então, olha o tanto que isso é grave, a questão do golpe seguro. A pessoa taca fogo na própria empresa para receber seguro. Outra situação, quem faz isso com o carro, né? A pessoa precisando de um dinheiro, sabe que o carro, ainda mais, Deus me livre, nessa época agora de crise, por isso que eu falo que em épocas de crise é quando o direito cresce muito. Por quê? Porque as pessoas começam a fazer coisas doidas, né? Em época de crise também, já fico alerta aí para vocês, muitas das teses que a gente até então estuda por força do tribunal, que é o entendimento do tribunal, começam a ficarem frágeis, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que tudo pode. E agrega-se esse fato à instabilidade do governo que leva a isso. Por que eu falo instabilidade do governo? Voltando lá, contratos 1. Lembra que há no Brasil, nessa matéria contratual, o dirigismo contratual. O que é o dirigismo contratual? O Estado, ele intervém nessa relação contratual com o fim
de buscar o equilíbrio econômico. Agora, o que é esse equilíbrio econômico? Então, quando a gente tem crise no governo, a gente começa a preocupar-se muito com as teses, o fundamento que a gente tem estudado até então, que tem sido a diretriz dessa matéria que eu estou dando aula para vocês de contratos. Para mim, especialmente, é a matéria que mais vai ter problemas no direito da agora para frente, em épocas de crise, né? Então, pode ser que muita coisa que a gente está estudando aqui mude. Infelizmente, a gente passa a ter o que a gente chama de insegurança jurídica, porque decorre da própria instabilidade do governo. Então, por isso que é tão importante nós mantermos a separação dos poderes, né? O que a gente tem há algum tempo no Brasil, essa separação não tem sido muito clara, né? A necessidade de uma separação entre executivo, na sua função principal, executivo e legislativo, que é uma matéria constitucional, é exatamente fundamentado no sistema de freios e contrapesos, em que um poder, ele tem a função de fiscalizar o outro, né? Mas um não pode entrar na seara do outro, porque a gente cria uma era de instabilidade. Então, mais ainda, o direito, principalmente nessa matéria, vai ser invocado para resolver uma série de conflitos que a gente vai começar a perceber da agora para frente. Comece em temas, por exemplo, de revisional, né? Será que eu posso revisar um contrato pelo simples fato de eu estar em crise? E a segurança jurídica desse contrato? Foi até um dos fóruns que eu propus para vocês, né? Então, é meio complicado, tem toda uma teoria por cima disso que teria que dar uma estratégia e com fundamento, lembra, do dirigismo contratual, que é o Estado intervindo nessas teses para garantir esse equilíbrio, que é um equilíbrio social, né? Afinal, uma das razões do Estado é o fomento, é garantir a economia, porque se a economia quebra, tudo vai para água abaixo também, né? Bom, então, nós falamos aí do golpe do seguro, tanto do seguro de pessoas, que é no caso o plano de saúde, por exemplo, como o seguro de coisas que eu já me adiantei no caso de carros e empresas. Bom, outra polêmica que a gente tem, que eu peço para vocês lerem, é o artigo 763, que vai complementar esse nosso estudo até então. Eu vou ler o 763, fazer a interpretação dele, e a gente vai ver onde é que está a polêmica nesse artigo. Bom, o 763 diz o seguinte: não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Aqui a gente trabalha algumas expressões jurídicas que vocês já estudaram. Resumidamente, hermenêutica. Ele está dizendo que se a pessoa estiver em atraso ao prêmio, por exemplo, que seria essa parcela do mês, ele não teria direito ao sinistro enquanto ele não pagar essa parcela que estaria em atraso. Então, quando ele fala em mora, é o atraso. Prêmio é esse valor que você paga para ter direito ao seguro. E a purgação é a quitação, é o pagamento dessa mora. Bom, esse artigo aí foi considerado também pelo STJ como um artigo que fere a dignidade humana, né? E ele não poderia ser aplicado de imediato, por além de ferir a boa-fé objetiva, que eu já citei, a questão da proteção da dignidade humana. Existe uma função social desses contratos que é protegida pelo pagamento substancial. Lembra que vocês estudaram pagamento substancial também em contratos 1. Então, se eu paguei substancialmente determinada coisa, eu teria direito sobre ela mesmo estando inadimplente. Eu vou dar um exemplo de pagamento substancial, só para vocês lembrarem lá no contratos 1. Imagina que eu financei um carro em 24 meses.
e eu atrasei a 22ª parcela. Não consegui pagar, tem gente assim, a 20ª parcela. Vamos pôr 20ª parcela. Beleza. Segundo o posicionamento do Tribunal de Goiás, e o pagamento substancial ele vai mudando conforme o estado, tá, gente? Goiás é o estado que mais exige valor de pagamento para considerar pagamento substancial. Por exemplo, o Sul considera pagamento substancial se você provar ter quitado 70%, 75% do seu débito. Você teria como invocar o pagamento substancial. Minas Gerais, ela oscila entre 80%. Goiás, eu acho um absurdo, particularmente. O tribunal daqui entende que você tem a tese do pagamento substancial se provar ter quitado pelo menos 90%, 93%, tem turma que entende 95% do seu débito. Eu acho um absurdo. Enfim, se eu comprei esse carro e esse carro era 20 mil reais, para o Tribunal de Goiás, vão pegar 90%, que não é, viu, gente? É em média 93%, 95%. Vamos pegar 90% para nossa conta ficar melhor. 9 vezes 2, 18. Eu tinha que provar para o tribunal que eu paguei 18 mil, ou seja, o carro é 20. Eu paguei 18 mil para que esse carro não fosse tomado. Tá? Caso contrário, a empresa, se eu tiver em atraso, ela tem direito de fazer busca e apreensão do meu carro. E para eu reaver o meu carro, ela pode me exigir o pagamento das parcelas que nem venceram. Então, eu atrasei 1, 2, 3, ela fez busca e apreensão, e além disso, para eu rever o carro, além de eu pagar as que eu estou em atraso, eu tenho que pagar as que vão vencer, o que é praticamente impossível por uma lógica de raciocínio básica, né? Parece que a lei, ela cria regras no intuito de fazer com que a gente descumpra as regras. É um trem mais louco. Esse dirigismo contratual, para mim, ele chega a ser uma lesão ao direito do cidadão. Veja bem, se uma pessoa já está com parcelas em atraso, né, para ter busca e apreensão do veículo, é porque tem parcelas em atraso, não é uma não, tem mais de uma. Como é que ela vai ter que pagar as que estão em atraso e as ainda vincendas? A ideia é o seguinte, então você não paga nada, né? Porque você já perdeu tudo. É a mesma lógica de a pessoa falar que eu nunca vi nenhuma estrada do Brasil permitir um cidadão dirigir acima de 180 km por hora. Nunca vi. Se alguém tiver uma estrada no Brasil, me fala. Todas elas, a margem é 80 a 110, que é permitido nas BRs, GOs, etc. Beleza, por que eu tenho um carro, então, de 250, que vai até 200 km, 250 km por hora? Parece que a intenção é criar um objeto para a gente descumprir o tempo inteiro a lei que depois o legislador faz para poder nos punir. É um trem sem sentido, né? Muito sem sentido. Bom, voltando aí. O que esse artigo está falando, que é do posicionamento do tribunal tentando proteger o cidadão. Então, lembrando lá o pagamento substancial, se eu paguei substancialmente um plano de saúde, não tem sentido, por eu atrasar uma parcela, esse plano vir rescindir comigo. Imagina que tem 6 meses que eu pago o plano de saúde, né? E aí eu atrasei uma parcela desse plano de saúde. E simplesmente a empresa, por essa parcela que eu atrasei, ela quer rescindir o meu contrato. Bom, o posicionamento do STJ é de que isso não seria possível. Por qual motivo? Porque houve pagamento substancial. Quando é que eu tenho pagamento substancial no plano de saúde? Vou resumir para vocês. Quando eu passei da carência. Como é que eu vou definir o pagamento substancial? Quando eu passei da carência. Por exemplo, eu quero fazer um plano de saúde agora, né? E tem plano que vai me dar carência de 3 meses. Tem plano que vai, por exemplo, para você fazer um tratamento X, você tem carência de 3 meses. Para tratamento de cirúrgico, você tem carência de 6 meses. Então, tem plano que ele vai determinar carência de exames, 30 dias, cirurgia, 6 meses, não sei o que, 3 meses e assim por diante. Quando você passar toda essa carência,
mesmo que ele defina prazos diferentes para determinado serviço, passou toda a carência, você já fez o pagamento substancial. Então, se você já fez o pagamento substancial, que dependendo do plano é em 30 dias, porque tem plano que te dá uma carência de 30 dias, tem plano que vai te dar 6 meses. Passou essa carência, você já tem direito aí de ter a continuidade dessa prestação de serviço sem que esse serviço seja impedido. Pessoal, eu vou só interromper aqui porque eu vou suspender a nossa gravação aqui, porque eu vou atender a porta que o cara tá batendo aqui muito, tá? Espera só um pouquinho. Bom, então voltando aqui à questão do 763. Se eu, então, já passei da carência, eu não posso ter esse plano cancelado. O que deveria ser feito nesse caso? Eu teria, segundo essa lei, direito a, mesmo que eu não paguei, eu teria que ser notificada desse débito. Então, veja bem, nos planos de saúde não cabe a aplicação do princípio dies interpellat pro omni, que é um princípio lá do direito das obrigações. O que diz esse princípio dies interpellat pro omni? O dia da interpelação é em favor do credor. O que significa? Se você já sabe a data que vence a parcela, o credor não tem a obrigação de te notificar do atraso. A partir do momento que você atrasou, já está correndo juro, correção, e ele pode negativar o seu nome. Um dia de atraso, ele pode negativar. A operadora de crédito, por exemplo, o Serasa, é que tem a obrigação de te avisar 10 dias antes de notificar o seu nome, para te oportunizar limpar, não ter essa negativação. Mas a credora, que seria a loja X, ela pode mandar para negativação um dia depois e ela não tem que te avisar desse débito por conta do dias interpellat pro omni. Esses são planos de saúde. Nos planos de saúde, mesmo você sabendo que seu plano vence todo dia 10, ela tem que te notificar do atraso. Eu vou resumir, então, isso aqui. Se você não foi notificado, você pode estar com 2 meses de parcela em atraso, 3 meses de parcela em atraso, ainda assim ela é obrigada a prestar o serviço. E a prova é dela, tá? Por exemplo, Maria precisa de uma cirurgia urgente. Imagina que a cirurgia é grave. E aí ela está com 2 meses em atraso. Quando ela saiu correndo, sofreu um acidente, foi para o atendimento, o plano se recusou a atendê-la, falando que ela estava em atraso. Ótimo. Ela tem dano moral e dano material, mesmo não tendo pago, ela tem dano material pelo tempo que ela pagou, que é o pagamento substancial. Assim é o que eu defendo. Porque se ela pagou e não usou, aquilo ali acumulou para ela. E quando ela precisou, não usou, então ela tem direito também por conta do pagamento substancial, né? Se o pagamento substancial é depois da carência, quem pode mais pode menos pelo princípio da isonomia. E ela não foi atendida, então ela tem direito ao pagamento, ao dano material desse prêmio que ela pagou durante esse período. Aí a tese da empresa vai dizer, não, mas ela tem atraso. Beleza, prova que você a notificou do atraso. Ah, mas ela sabia que estava em atraso. Não, a lei é clara, você tem que notificar. Você tem que ter o direito a purgar a mora por conta do princípio em favor debitores, ou seja, na dúvida é em favor do devedor, tá? Então, o posicionamento do STJ é que a interpretação do 763 para ver a resolução desse contrato, ele depende de prévia interpelação do segurado devedor. Então, o segurado teria o direito a purgar a mora, mesmo após o sinistro, impedindo, assim, um direito formativo e extintivo de resolver esse negócio. Então, se o tratamento é urgente e que ela não tem como purgar a mora, imagina se eu estou no hospital morrendo ali do acidente, aí a empresa fala, não, você tem que pagar para ser atendido. Não, meu filho, você é obrigado a me atender, porque aí inclui a questão do... lesão e estado de perigo. Se é uma questão de estado de perigo, é mais grave ainda. E acresce a esse entendimento o Código de Defesa do Consumidor.
consumidor. Então, teria aí indenização tanto de dano material como de dano moral. Bom, pessoal, eu fui avisada aqui que falta 10 minutos. Então, se acabar de uma vez, não preocupa não que a gente vai voltar no segundo momento, tá? Se ele acabar aqui, a gente volta no segundo momento, continuando essa aula. Um detalhe. O que o plano de saúde tem dito a respeito do idoso, né? Principalmente no caso do idoso, quanto ao aumento dos valores. Eu posso aumentar esse valor por mês, né? Mas em porcentagem da época que o idoso contratou. Então, imagina um idoso que tem um plano de saúde de 91. Existe uma porcentagem por mês que é permitido aumentar. Não pode ter reajuste para o plano como se fosse feito em 2005 para cá. O reajuste é diferente. E tem muitos planos fazendo isso. Sob a alegação de que eles estão protegidos por uma portaria ministerial que permite reajuste de conformidade, e realmente permite, infelizmente, quando a pessoa mais velha vai ficando mais caro, vai ficando no plano de saúde. Porém, esse reajuste não é igual, ele não pode ser igual a um plano recente. Ele tem que ser um reajuste compatível da época, de 91. E aí, é interessante ler essa lei de planos de saúde, porque ela vai dizer como seria esse reajuste, tá? Ou então, os próprios julgados, você tem julgados, vários julgados aí do STJ, inclusive recentes, falando como que tem que ser esse reajuste também. E voltando a esse tema aqui do 763, a mensalidade, que eu já me adiantei, se ela for atrasada acima de 60 dias consecutivos ou não, ou seja, durante um ano, se você atrasar essa mensalidade por mais de 60 dias, esse consumidor ele teria que ser notificado até o 50º dia. Se ele não foi notificado até o 50º dia, não pode ter o impedimento do atendimento dele, tá? Então, vou repetir. Se a pessoa está com atraso no plano de saúde, a cada 60 dias, ele tem que ser notificado no 50º dia para ele purgar a mora. Se ele não foi notificado até o 50º dia, ele tem direito de pagar isso de outra forma, negociar essa dívida em atraso e manter o pagamento. Isso se chama revisional. Então, chegou onde eu queria. Qual é a consequência jurídica, professora, de um pagamento substancial? Imagina que eu comprei uma casa financiada de 200 mil reais e mesmo sendo em parcelas, eu tenho provas de que do pagamento original da minha casa, quando eu fiz há 10 anos atrás, que era 200 mil, já que eu tenho que usar a tese do tribunal, então vou usar na época que eu paguei. Lá, no meu contrato de financiamento, está o valor da casa, 200 mil. Beleza, isso é uma das teses, tá? Que a gente usa. Eu não vou atualizar o valor agora, no valor real dela, uma casa 10 anos de 200 mil, hoje ela está valendo aí uns 400 mil, quase 500 mil. Não, você vai usar o valor do contrato, 200 mil. Eu tenho provas de que eu paguei 90%, eu paguei 180 mil dela. Beleza, apesar de eu ter mais 3 anos aí de parcela em aberto, mas os cálculos que eu tenho me provam que eu paguei até mais de 180 mil. E eu não consigo pagar mais, por conta do Covid. Então, situação de calamidade pública, econômica, política, fato público e notório, né? Não sou eu que estou falando, tá aí. As provas são fáceis de provar. Esse fato não alterou só a mim, Priscila, subjetivo, ele não é subjetivo, ele é objetivo, porque ele atacou toda a sociedade economicamente. Eu tenho direito, então, a revisional pelo pagamento substancial. O que é revisional? Aí vem o banco, me manda uma carta de notificação falando que meu imóvel vai para leilão porque eu estou com as parcelas em aberto. Eu estou com as parcelas em aberto? Estou sim, não conseguiu pagar, tem 6 meses que eu não pago. Ele pode, o banco, mandar para leilão sem ir para o judiciário? Pode. Infelizmente, o STF definiu que sim. Só que qual é a sua defesa? Ir para o judiciário, pedir uma liminar para interromper esse leilão e ter provas sobre o argumento que você está numa teoria da imprevisão, que aquela parcela se tornou para você onerosa, não só para você, mas para o coletivo, porque se for só para você, você não tem essa tese, você tem que provar que é para o coletivo. E
Em razão disso, como você pagou a maior parte das parcelas, que é o pagamento substancial, você quer a revisional das demais. Se você está desempregado, qual que é o posicionamento do tribunal? Já vou resumir. De 30% a 40% salário mínimo. Se eu estou desempregada, as parcelas que me faltam vão ter que ser renegociadas para eu pagar por mês 30% a 40% do salário mínimo até eu quitar essa dívida e continuar com a minha casa. Porque ela, se for a única que eu tenho, ela é bem de família. Aí eu tenho a tese também do bem de família. Então, a consequência jurídica do pagamento substancial é não perder o objeto, porque a pessoa se torna dona dele pelo pagamento substancial. Então, ela tem como invocar bem de família e pedir a revisional do resto das parcelas, conforme o poder, as condições financeiras dela de pagar aquilo ali. O raciocínio é o mesmo do pagamento substancial no caso de plano de saúde. Então, resumindo, se até o 50º dia desse atraso a plano de saúde não te notificou, as parcelas que estão em aberto, você tem direito de renegociar conforme a sua condição financeira. Não é como ela quer, não. É conforme a sua condição financeira. E já me adiantando, gente, isso é a maior polêmica quando é dívida de banco. Porque o governo autorizou que se a pessoa está devendo cartão, principalmente cartão, olha só o lobby e o dirigismo contratual, o lobby das empresas e o dirigismo contratual. Olha que absurdo isso. Se você está com atraso em cartão, o banco tem autorização de renegociar, parcelar aquele atraso das suas parcelas. E não precisa esperar mais de um mês, não, tá? Então, eu acho isso um absurdo, porque fere exatamente esse raciocínio que a gente acabou de falar. Então, eu poderia estar, o banco automaticamente está acontecendo demais. E eu falo banco, mas é qualquer financeira. Imagina que você tem um cartão aí de uma loja X, e esse cartão é um cartão de crédito, em que você pode até pegar empréstimo. Todas as lojas, até de roupa, estão fazendo isso, né? Te fornece um cartão que está direito a linhas de crédito. Então, ela é financeira. E, de repente, você não pagou a parcela que está em atraso. Ela tem direito automaticamente de refinanciar essa parcela. E, de repente, na próxima do mês que você vai pagar, você tem uma bomba. Além de você ter que pagar a do mês, você ainda vai ter que somar um parcelamento automático que foi feito da parcela em atraso. Eu acho isso um absurdo, mas a lei agora tem permitido. Bom, vou responder isso só a lei ter permitido. Repetindo, gente, a lei só permite esse refinanciamento, esse parcelamento de dívida em atraso de financeira, tá? De cartão, financeira. Professora, nessa época de Covid, muitas pessoas vão usar de má fé para renegociar os contratos. Gente, por isso que a lei fala de boa fé e má fé. A má fé tem que ser provada, porque o sistema jurídico no Brasil, ele não pode partir do pressuposto que a pessoa age de má fé. Afinal, toda a estrutura do direito brasileiro é de boa fé. Ou eu olho para o sujeito, supondo que o que ele está me dizendo é boa fé juridicamente, ou então, como seres humanos, estamos fadados ao fracasso. Se eu olho para o indivíduo presumindo que ele está de má fé, todo o sistema jurídico já está fracassado. Eu não sei se vocês entenderam a minha lógica. Não só o sistema jurídico, mas o sistema humano. Porque enquanto há boa fé, ainda há esperança. Se alguém fala alguma coisa para mim e eu olho para a pessoa achando que ela está mentindo, agindo de má fé, como sociedade humana, estamos falidos. Podemos fechar as portas e acabar com tudo. Certo? E imagina isso no sistema jurídico. Isso é mais grave ainda. O direito, ele não pode ser criado, tutelado, para má fé. O direito, ele foi estruturado pela boa fé. Então, se o autor está dizendo alguma coisa, eu presumo. Lembra que uma das provas é a presunção. Ela pode ser absoluta ou relativa. Mas se alguém acionou o judiciário, a presunção é de que ele está de boa fé. Tanto é que desde o Código de 2002, desde essa mudança, o Código de 2002, a boa fé ela é objetiva. Ela nem subjetiva, ela é mais. Ela é objetiva. Então, se houve má fé, quem tem que provar é a parte. Mas eu tenho que partir do pressuposto que quem está falando para mim está de boa fé. E essa prova é a balança, porque a justiça é cega.
A cegueira é a presunção de que quem busca o judiciário busca na boa